Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Vanessa Torrubia, apaixonada pela confeitaria e especialista em bolos personalizados de buttercream e chantininho. E na live de hoje, trouxe um assunto que muita gente vem conversar comigo, muita gente vem falar comigo, né? Que é o medo, né, de não conseguir, que é o medo de não conseguir na confeitaria. E a gente pode falar de muitas coisas nesse começo realmente, né? Como as pessoas ficam inseguras, como as pessoas têm medo, como as pessoas ficam sem saber se vai dar conta, se não vai, se aquilo realmente é para ela ou não, se ela não tem o dom, né? Porque muita gente acha que para você começar, você precisa ter o dom, ou você precisa ter paixão, ou milhões de coisas, né? Então, as pessoas se travam muito aí no início, porque ficam nessa de que precisam ter habilidade, que elas precisam saber fazer tudo para poder trabalhar. Com a confeitaria. E muitos ainda inventam a desculpa, porque para mim isso é desculpa, tá, gente? Inventam a desculpa ou colocam esse obstáculo na sua frente, todas essas barreiras, né? Dizendo que aquilo também não é para ela, não, isso não é para mim, deu certo para fulana, mas não vai dar certo para mim, eu não tenho jeito com isso, eu preciso investir muito para conseguir fazer. Então, muita gente coloca esses obstáculos na frente. E eu vou dizer para vocês que isso não é verdade, que a gente não pode colocar esses obstáculos na nossa frente, porque o primeiro passo é o mais importante para você entrar na confeitaria. Ele é, assim, o mais importante. Se você não consegue dar o primeiro passo, porque coloca todos esses obstáculos na sua frente, com certeza você não vai conseguir caminhar, né, nessa jornada da confeitaria. Então, a gente não pode colocar de maneira alguma obstáculos no começo da nossa profissão, né? Porque isso é uma profissão. Então, você não pode jamais colocar e ficar com medo de não agradar as pessoas. Ah, não, o meu bolo não vai agradar, o meu doce não vai agradar a fulana, o meu bolo podia ser melhor. A gente está sempre colocando, né, um obstáculo de que a gente não vai conseguir. E a gente colocando esse obstáculo, realmente a gente não vai conseguir. Isso é natural. Se você dá um primeiro passo mais confiante, dá um primeiro passo acreditando em você, esses obstáculos eles vão sair naturalmente, tá? Acreditem, a confeitaria ela é toda como qualquer outra profissão. Se você quer crescer nela, ela vai ter vários obstáculos. Mas com o tempo, esses obstáculos vão ser muito mais tranquilos, né? Você acreditando e vendo que você está conseguindo, né? Que você está se esforçando. Então, a gente precisa tirar esses obstáculos da nossa frente. Falar que a gente não sabe, não acreditar na gente, falar que para trabalhar com isso a gente precisa ter o dom para fazer bolos e doces, enfim. Isso não é verdade. Eu digo que não é verdade porque eu acho que a confeitaria, ela de um modo geral, ela é muito democrática. Ela é democrática para todo mundo. Todo mundo é capaz de trabalhar na área da confeitaria. Todo mundo é capaz de dar o primeiro passo na área da confeitaria, né? Independente de você estar começando por paixão ali, não, eu gosto da confeitaria, eu me apaixonei, eu me apeguei, é com isso que eu quero trabalhar, e você se entrega e vai. Ou se você precisa, né, por conta do financeiro também, que foi o meu caso. Então, quando a gente tem muita paixão naquilo, a gente consegue dar o nosso melhor. E quando a gente entra também porque tem necessidade, a gente também consegue sempre dar o nosso melhor. Então, eu acho assim que a gente não pode colocar essas barreiras, a gente tem que acreditar na gente, né? Porque a confeitaria ela é para todo mundo. Ela não tem idade, ela não tem regras. Ah, porque a fulana fez
30 cursos e eu não tenho nenhum. Cada um vai começar do seu jeito, né? Não tem a pessoa certa para se trabalhar na confeitaria. Acreditem, eu também pensava, não vou conseguir, não é para mim. Não vou conseguir nem montar um bolo. E eu consegui, né? Então, se eu conseguir, você também consegue. Mas a gente tem que tirar essas barreiras de que a gente não é capaz de fazer, de que a gente não vai conseguir agradar as pessoas, de que a gente tem medo de começar. O problema dos obstáculos é a gente não consegue dar o primeiro passo porque a gente acha que não domina sobre o assunto, que é fazer doces, é fazer bolos, que os nossos bolos não são bons, enfim. Quando a gente começa a dominar o assunto, quando a gente começa a entender como se faz um bolo bom, como se faz um doce bom, a gente vai pegando mais confiança, né? E aí a gente vai conseguindo quebrar esses obstáculos que a gente tem pelo caminho. Então, primeiro você precisa decidir se é por paixão, se é por financeiro e o quanto você vai se doar, tá? Porque a gente só consegue dar algo também 100% quando a gente pratica. É muita habilidade. Com o tempo, você vai conseguindo todas essas habilidades na área da confeitaria, desde fazer um preparo de um recheio, uma cobertura, fazer uma massa boa, estruturada para um bolo, de andar para um bolo ficar bom, para ele ficar em pé, né? Você vai saber a medida certa para molhar aquele bolo. Você vai saber isso tudo, mas isso tudo é com o tempo. Então, você praticando, você vai conseguindo ter todas essas habilidades. E não vai ser agora que você vai conseguir fazer tudo. Eu não consigo, porque a confeitaria ela é infinita. Ela é infinita. Hoje eu sei muito bem fazer muitas coisas, mas tem outras coisas que eu não sei. Me bate a insegurança? Me bate, é natural. Mas eu não dou um passo para trás, eu dou um passo para frente e eu vou, né? Eu falo, não, mais um obstáculo e eu vou dar conta. E a gente consegue dar conta. A gente só não pode mesmo ficar inventando desculpa e colocando esses obstáculos na nossa frente. Você precisa superar isso. Então, você vai superar como? Acreditando em você, investindo em você, estudando, pesquisando, né? Para que você perca esse medo de eu não vou conseguir. Como é que você não vai conseguir? Todo mundo consegue, todo mundo conseguiu. Todas as pessoas que estão na área da confeitaria, que trabalham com isso, também achavam que não iam conseguir. Né? A gente vê vários testemunhos de muitas pessoas que hoje na área da confeitaria são super reconhecidas e que não sabiam fazer nada e que também tinham medo, mas elas se entregaram. Elas se entregaram ou pela paixão, ou pela vontade, ou pela necessidade. Então, você tem que ver aonde você se enquadra nisso e o que você quer e o que você vai fazer para que você perca esse medo de você achar que você não consegue, porque você não é diferente de ninguém. Nós todos somos iguais, nós todos somos capazes de fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer fazer. Se uma conseguiu e você não conseguiu, não é porque a fulana é melhor do que você, é porque está faltando alguma coisa para você dar o primeiro passo, está faltando alguma coisa para você quebrar esse obstáculo e seguir a sua vida na confeitaria. Então, não fica com esses obstáculos. Não pode. Você vai parar no tempo se você ficar falando que você não consegue fazer as coisas. Acreditem. Comigo não foi diferente. Comigo foi igual. A quantidade de obstáculos que eu colocava, eu perdi, assim, quase meses. Porque eu não vou conseguir, e aí ficava me comparando com o trabalho de outras pessoas, o da fulana já tá bonito, então para mim não vai ficar bom, não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir espatular um bolo, não vou conseguir fazer uma massa gostosa, os clientes não vão gostar do meu bolo, eu não vou conseguir eu ficava com isso, eu era assim.
E eu perdi muito tempo porque eu fiquei muito tempo pensando nisso. Muito tempo eu fiquei colocando esses obstáculos e sem necessidade. Porque a probabilidade de alguém não querer o seu doce não existe, porque só não compra doce, só não compra bolo, não compra doce quem não gosta de doce, mas se a pessoa gosta, ela vai comprar. E se tiver bom, ela vai te dar um feedback positivo. Se não tiver bom, ela vai te dar um negativo, mas ele é bom também para você, porque ele é bom para você melhorar, para você ver onde você está errando e onde você pode melhorar. A confeitaria, ela tem de muitos erros. Você vai errar desde o início até o final. É super natural você errar e respeitar esse processo, né? Então, você vai errar muito no início, vai errar no meio, vai errar no fim. E a gente, com o erro, a gente vai aprendendo. Não é no primeiro feedback negativo que o seu cliente te dá que você vai desistir. Eu falar, realmente isso não é para mim, eu não consigo, eu não quero, mas não é isso. Não estava bom por algum motivo, ou porque ele tem um gosto diferente, ou porque realmente o bolo não estava bom, mas você vai procurar saber, né, o que você pode fazer para ele ficar bom. Acreditem se quiser, comigo foi assim, eu não sabia fazer, gente, eu não sabia fazer um brigadeiro. Eu não sabia nem enrolar. Se eu postar uma foto minha enrolando de como eram os meus brigadeiros, meu Deus. Mas eu não fazia, eu só fazia bolo caseiro, era o meu foco, o bolo caseiro, era o que eu queria vender, desde que uma cliente apareceu e falou, eu quero doces. Comprou o bolo comigo de aniversário e falou, eu também quero seus doces. Você tem? Você faz? Eu falei, olha, eu não faço. Mas eu precisava tanto de 100 doces, você não tem como fazer os doces para mim? Eu falei, olha, não tenho. E aí já veio, né? Não vou conseguir fazer doce. Eu não vou fazer, então eu vou falar que eu não tenho, porque eu nunca fiz, então eu vou falar que não tenho. Não, não tenho. Mas ela insistiu tanto e falou uma coisa assim que foi muito boa para mim. Ela falou assim, Vanessa, os seus bolos são maravilhosos. Como é que seus doces não vão ser bons? Como é que você não sabe? Arrisca, tenta, faz. Eu não vou te dar, eu vou te dar um feedback, mas se também não estiver bom, eu vou falar também. Ela foi muito sincera comigo, mas ela me deu um empurrão, falou: tenta, faz, você consegue. E era uma cliente que eu tinha uma abertura para falar isso. E aí eu aceitei. Mas eu fiquei a semana inteira falando que eu não ia conseguir. Eu não sei ponto de brigadeiro, eu não sei qual é o ponto para poder fazer o brigadeiro, eu não sabia a quantidade de leite condensado e de creme de leite que eu tinha que fazer o brigadeiro para ele chegar no ponto de brigadeiro de enrolar. Eu não tinha ideia. E não era só brigadeiro, ela queria beijinho de coco e churros e Nutella, ninho com Nutella. Nossa, aí eu fiquei assim, falei, não vou dar conta, não vou conseguir. E, nossa, foi assim. E nessa época eu não tinha balança ainda. Então eu não tinha nem como pesar os doces para eles ficarem do mesmo tamanho, tudo certinho, porque eu fazia bolo. Mas quando eu comecei com o que eu tinha disponível ali, né, em casa. Eu não tinha dinheiro para poder investir em muita coisa ou praticamente em nada. Então eu comecei com o que eu tinha em casa. Eu não tinha balança em casa, nem para fazer os meus bolos. Era muito assim de xícara, né? As receitas dos meus bolos de cenoura, de paçoca, de chocolate. Todos esses bolos eram tudo na xícara, medida na xícara. Então, eu não tinha balança. Então, para mim, era primordial ter uma balança para poder pesar os doces. Eu consegui comprar? Não, não consegui comprar porque ainda não tinha dinheiro para comprar ela. A verdade tinha, mas não era a minha prioridade. Então, vamos lá. O que eu fiz? Pesquisei sobre doces de enrolar. Sobre brigadeiro, sobre cajuzinho, sobre beijinho, sobre docinho de churros. Eu fui pesquisando tudo. E aí fui vendo várias receitas e fui testar uma. Testei,
Eu achei que deu certo, enrolei, ficou um maior do que o outro, né? Não tinha noção nenhuma de como ia conseguir enrolar os doces, tudo certinho. Peguei esses doces e dei para os meus amigos, dei para o pessoal lá do prédio, para ver o que, que eles estavam achando do doce, se o doce estava bom, porque eu queria, mesmo não sabendo fazer e nunca tendo feito, eu queria que ele tivesse bom para poder dar para cliente, né? E aí as pessoas gostaram. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com doces. Mas para você ver, eu não sabia. E eu botei uma barreira em mim de que eu não ia conseguir fazer esses doces. Foi fácil para mim enrolar 100 doces? Não, não foi fácil para mim enrolar 100 doces. Eu não tinha noção de tempo para enrolar cada doce. Eram 4 sabores de doces diferentes. Eu tinha que abrir aquelas forminhas tudo certinha. Eu, no início, não sabia que tinha nem embalagem para doce específica, que os doces não ficam balançando na caixa. Então, assim, foram 100 doces dentro de uma caixa, onde eles chegaram lá quase meio que virados, um maior do que o outro, um com tamanho pequenininho, o outro com tamanho enorme, mas eu consegui fazer, eu entreguei, eu comecei, não entreguei algo assim 100%, mas eu me doei o máximo e não deixei o bloqueio vir, né, de que eu não vou conseguir. Bom, ela pediu para eu tentar e eu tentei e eu consegui. Independente de como tenha ficado, eu consegui entregar. E graças a Deus, no final da festa, ela me deu um super feedback muito, muito positivo. Eu sabia que eu podia melhorar, eu sabia o quanto eu tinha que melhorar ainda naqueles doces, mas ela me deu um feedback muito bom. Né, para a primeira vez, os seus doces estão maravilhosos. E ali que me deu um gás, né, e que me deu vontade de começar a trabalhar com os doces e não me impedir de trabalhar. Eu sempre tive minha filha que fazia aniversário e eu não enrolava os doces. Eu não fazia nem os bolos e nem enrolava os doces. Eu já falei aqui, quem enrolava os doces do aniversário da minha filha era minha mãe e a minha irmã. Eu não tinha noção de como era. Assim, não tem mistério, né? Basta você pesquisar, basta você não deixar esse obstáculo de que você não consegue, de que você não sabe, de que as pessoas não vão gostar, de que só quem sabe, quem pode trabalhar na confeitaria, quem tem habilidade, quem já está fazendo vários cursos. Não, gente, você pode começar qualquer pessoa, não tem nem idade para começar a trabalhar com isso. Se eu fosse parar no tempo por conta disso, eu não teria nem começado a fazer meu primeiro bolinho. Né? Foi o meu primeiro bolo que eu fiz para a menina que trabalhava lá em casa como manicure, que foi lá fazer a nossa unha, e que eu fiz o bolo ali, que deu certo. Ali foi onde abriu tudo para mim. E claro que depois dali, ela falando, Vanessa, faz o bolo, seu bolo é tão bom, começa a vender esse bolo, as pessoas vão gostar, eu posso te indicar. E foi a partir dali que me deu força, mas eu também falei, não vou conseguir. Esse bolo que eu estou te dando aqui, Rose, deu certo, mas os próximos não vou conseguir. Eu não sei fazer bolo. E consegui, mas também errei muito. Errei demais, é super natural, super normal. Imagina se eu tivesse parado lá e se eu tivesse deixado esse sentimento de que eu não consigo, de que as pessoas não vão gostar do meu bolo, de que por colocar vários obstáculos, se eu não tivesse feito aquele bolo, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria hoje vendendo bolo e trabalhando com os doces, né? E o início do bolo também foi a mesma coisa. Eu ficava naquela de que eu não ia conseguir, de que eu não ia saber fazer. Me privei só num tipo de bolo, que era o de laranja e o de cenoura, e ficava só naquilo, só naquilo. E as pessoas pediam outros sabores, eu falava, não vou conseguir, não sei fazer, nunca nem fiz, como é que eu vou fazer? E ficava empurrando com a barriga, tentando oferecer os sabores que eu tinha confiança que eu sabia. Mas se eu não tentasse, se eu não arriscasse, eu nunca ia saber se eu sabia ou não. Claro que no início eu ia errar, mas depois eu ia acertar. E eu fazia a mesma coisa com os bolos. Sempre que eu fazia um bolo diferente, com sabor diferente, o de churros, que também foi carro-chefe da gente, o bolo de cenoura e o de churros foram nosso carro-chefe, e o de paçoca também.
Eu testava, eu fazia o primeiro bolo, eu ia lá e testava aquele bolo, experimentava aquele bolo, dava para o pessoal lá de casa o bolo, sempre tinha visita lá em casa, então sempre oferecia o bolo, dava para o porteiro lá do meu prédio, então eu sempre estava distribuindo para ver se eu estava ali no caminho certo, de que aquilo estava ficando bom, ou se eu podia melhorar, ou se eu podia manter naquilo ali, né? Eu sabia que eu dava o meu máximo ali, mas se eu pudesse melhorar um pouco mais, eu melhorava, não teria problema nenhum. Mas eu não deixei a barreira de que eu não vou conseguir. Acontecia muito de ficar assim no meu ouvido: você não consegue, você não consegue, você não sabe, você não consegue, você não sabe. Eu falo: não, eu consigo, eu quero fazer, eu vou testar. E nossa, o bolo sai incrível. O bolo sai incrível, assim, do sabor. Muitas vezes, quando eu desenformava, ele destruía, porque ainda não tinha prática, mas o sabor ficava incrível, o sabor ficava muito bom. Então aquilo foi me dando força e eu estava deixando, eu não vou conseguir, eu não tenho habilidade, eu não sei fazer para trás. Só que para isso você precisa acreditar em você. Se você não acredita em você, no seu potencial, no que você pode fazer, você vê tanta gente trabalhando com isso. Por que que com você vai ser diferente? Né? Com você não vai ser diferente, não tem por que ser diferente. A única coisa que vai ser diferente é o tamanho da sua força de vontade, o tamanho da sua dedicação, né? Eu precisei colocar tudo isso para eu conseguir entregar bolos gostosos, para eu conseguir mostrar que eu ia aos pouquinhos ali realizando o que eu queria, mas eu não estava desistindo, eu não estava com medo, ficava insegura, mas eu arriscava, eu tentava. Porque se você trava, eu não vou conseguir fazer, trava, cruza os braços, realmente você não vai conseguir fazer nada assim. Se você não decidir, não colocar uma decisão, se você não tiver dedicação naquilo que você vai fazer, realmente nada sai bom, né? Sem dedicação. Então, comigo não foi diferente, gente. Comigo. E até hoje é assim, em muitas coisas na confeitaria, porque hoje eu trabalho com cobertura de buttercream e chantininho. Aí você me diz: ah, Vanessa, vai lá fazer um bolo de cobertura de pasta americana. Eu sei? Não, pronto. Aí já vou começar. Não sei fazer, não vou fazer, não tenho condições de fazer. Isso para mim é muito difícil. Não é difícil, eu não tenho habilidade, mas eu posso dar o primeiro passo, tirar esse eu não consigo fazer, botar para trás, dar o primeiro passo e conseguir fazer. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas mesmo assim as pessoas têm desculpa, mesmo assim as pessoas vão continuar falando que elas não conseguem, elas vão até falar que com fulano ele deu sorte, né? Ah, fulano deu sorte, por isso que ele está trabalhando com bolo. Fulano fez isso, por isso que está trabalhando com bolo. Fulano fez 30 cursos, você está trabalhando, é muito fácil, né? Então as pessoas, elas começam a inventar desculpas para não darem o primeiro passo, porque o primeiro passo é o mais difícil, ele é muito difícil, mas ele é essencial e é super importante para você, para o seu crescimento ali. Então as pessoas continuam, por mais que você fale assim, vai, tenta, acredita em você. Tem umas pessoas que vão continuar falando, não acredito em mim, não, eu não consigo, e ela vai parar ali no tempo, e ela vai perder meses, às vezes anos da vida dela, e aí depois de 1 ano, 2 anos, ela começa a fazer e dá certo, e ela vai falar, meu Deus, 2 anos se passaram, eu podia estar fazendo isso tudo já, e não fiz. Por quê? Porque eu ficava falando que eu mesma não ia conseguir fazer. Então, a gente tem que tomar muito conta desses sentimentos que a gente tem e dos obstáculos que aparecem na nossa caminhada, porque isso vai aparecer tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. Então, a gente precisa tomar decisões, né? Tomar decisões, às vezes, é difícil, mas é por uma boa causa. É importante para você, para o seu crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, chega de desculpas, chega de falar que não consegue, chega de falar que não tem habilidade, chega de continuar martelando na mesma coisa, porque se você continuar falando que não consegue, realmente você não vai conseguir, tá? Dá o primeiro passo, vai, começa e mostra que aos pouquinhos vocês vão conseguindo. Todo mundo consegue.
Eu não sabia enrolar um doce, eu não sabia enrolar um doce. E hoje eu estou fazendo vários doces e muitos bolos. Eu não sabia enrolar um brigadeiro, gente. Eu não tinha noção de como é que era. E eu demorava, hoje que eu demoro 30 minutos para enrolar 100 doces. Hoje eu demoro 30 minutos para enrolar 100. Naquela época, acho que eu demorei umas 3 horas, só para abrir as forminhas, só para poder enrolar todos os doces, depois passar no açúcar ou no granulado. Depois, nossa, eu demorei quase 3 horas. E lavava a mão toda. Olha, foi uma loucura. Mas eu não desisti, né? Não deixei de acreditar. Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Coloca a desculpa de vocês de lado, tá bom? Coloca a desculpa de vocês de lado. Mas também tem as pessoas que veem que elas conseguem, né? Tem as pessoas que conseguem ver, não, é tranquilo trabalhar, dá para a gente começar a fazer uns bolos no pote, fazer uns brigadeiros gourmets na caixinha para dar de presente, ou a gente vai fazer um bolo mais chique, mais elegante, né? Tem gente que consegue, logo assim que inicia, ver que ela sabe tudo, né? Ela consegue fazer tudo. Isso é muito bom também, mas a gente tem que saber medir, dosar. Por quê? Porque quando você começa assim, muitas vezes você quer fazer trabalhos muito elaborados, sabe? Fazer caixinhas de brigadeiro com vários sabores de gourmets, fazer um bolo super estruturado e super bem decorado. E aí ela acaba tentando fazer tudo isso e não consegue. Por quê? Porque ela não tem ainda a habilidade para fazer isso tudo. Ela acredita que ela consegue fazer, mas ela ainda não tem habilidade porque ela está começando, né? Então a gente tem que respeitar o processo da confeitaria. Esse é o processo da confeitaria. Você começar com pequenas coisas, pegando poucas encomendas, né, para a gente conseguir dar conta dessas poucas encomendas com qualidade, não é a quantidade, e mais para frente você pegar a qualidade junto com a quantidade e ter uma estrutura melhor. Só que muita gente erra no início, assim, porque quer fazer coisas muito elaboradas e não consegue entregar isso que é muito elaborado porque ela não tem prática com isso, ela não estudou muito com isso, ou não tem prática mesmo, né? Na verdade, é a prática. Ou ela quer pegar milhões de encomendas no mesmo dia e ela não dá conta. Por quê? Porque ela não tem estrutura. E aí acontece que a pessoa desanima e continua achando que ela não consegue fazer. Né? Aí você quer pegar várias encomendas, quer entregar, não consegue entregar, e o que você entrega não entrega bom, e aí você não tem retorno dos seus clientes, não tem feedback dos seus clientes, e acontece que aquela pessoa começa a acreditar novamente de que ela não consegue fazer. Ela estava acreditando que ela conseguia, mas depois ela passou a não acreditar, porque ela passou por isso, porque ela começou da maneira errada. A gente tem que começar da maneira certa dentro da confeitaria. A gente tem que respeitar todos os processos, devagar, com calma, paciência, mas determinação e força de vontade. Se você tiver tudo isso, você vai caminhar e pode caminhar muito, muito rápido. Tá? E principalmente investindo em você. Eu acho que investir em você é primordial para que você tenha mais sucesso na confeitaria. Tá bom? Então, se eu puder deixar para vocês esse recado de como vocês superarem esse obstáculo, é acreditando em você. Acredita em você, né? Tenha determinação, tenha dedicação. Se você tiver tudo isso, você vai conseguir conquistar muita, muita coisa. Mas você precisa acreditar em você. Coloca-se na geladeira, coloca no espelho do seu banheiro uma frase assim, sabe? Eu acredito em mim, eu posso, eu consigo. Todo dia de manhã, quando você acordar, você vai olhar aquela mensagem e você vai acreditar em você. Tá? Mas você precisa acreditar em você. Senão você vai continuar com esses obstáculos. Essa é a dica que eu dou para vocês. E comecem devagar.
Comecem com o que vocês têm em casa, comecem devagar, pegando poucas encomendas, aquilo que eu falei no início, a quantidade é pequena, mas a qualidade ela tem que ser boa, ela tem que ser muito boa. Então você consegue investir nisso, você pode pesquisar na internet receitas, você pode testar em casa, você pode pegar um único bolo, fatiar esse bolo e entregar para os seus amigos, entregar para as pessoas do seu prédio, para o porteiro, para vizinho, ou entregar para as pessoas que você conhece, onde você vai fazer cabelo, no salão, onde você faz sua unha, ou se você já tem um trabalho e você está dividida ainda, leva lá para o seu trabalho também. Eu fazia muito isso, eu trabalhava e ainda levava os meus bolos para o trabalho, porque aí eu ia vendo se as pessoas estavam gostando e se valia a pena eu largar aquele trabalho para trabalhar com a confeitaria, e valeu super a pena, porque eu sempre tinha um retorno. Mas começa testando, testa, pega uma receita de um bolo, testa essa receita, leva para os seus familiares. Eu comecei assim, eu levava para casa da minha tia para a gente comer um bolo de churros, nunca esqueço. Pega esse bolo, vai para o café da tarde lá com sua família, leva para sua família, só para vocês verem o feedback que eles vão dar, para você ver o caminho que você está, se você está acertando, se você está errando muito, onde você pode melhorar, né? Claro que cada um tem um gosto ali, aí você vai pegando as dicas de cada um e aí você vai transformando na sua, e aí vai fazendo uma nova receita, vai criando uma receita sua. E aí você vai vendo que você pode fazer algo bom e você começa a acreditar em você, né? E esse obstáculo de que você não vai conseguir, ele já ficou para trás. Mas você precisa fazer isso, tá? Dá esse primeiro passo, pega as encomendas, pega poucas encomendas no início, que vão ser poucas, mas entrega algo de qualidade, pesquisa bastante. Se puder estudar, estuda bastante, mesmo que seja algo simples, um simples brigadeiro, que um simples brigadeiro pode mudar o dia de muita gente, acredita? Para quem gosta de doce, muda o dia de muita gente. Um pedaço de bolo de cenoura, vai testando, leva para as pessoas experimentarem, dê o seu melhor ali, você tem que se dedicar, senão você vai continuar achando que você não sabe, tá? Se dedica, coloca todo o seu amor ali, toda a sua força de vontade, sendo por paixão ou pelo financeiro, coloca toda a sua força de vontade ali, que você vai ter um retorno muito positivo. Você vai ver que você é capaz de fazer, porque você é capaz de fazer aquilo que você quer fazer. Então, acredita em você em primeiro lugar, tá bom? Se dedica em aprender, em dar sempre algo melhor ali para o seu cliente. Se não está legal, volta com a receita, vamos ver onde a gente pode mudar para melhorar, e assim você vai melhorando. Eu fiz milhões de testes de receita até chegar numa massa amanteigada que eu queria, mas eu fiz muitos testes. Dei para um monte de gente, muita gente gostava, muita gente não gostava, até eu conseguir chegar numa que eu falei, agora essa tá boa. Então, isso é super normal. Se eu fosse desistir, ou se eu fosse parar e falar, nossa, vou parar de fazer porque ninguém tá gostando dessa massa. E falar, realmente não dá para mim, isso não é para mim, tudo que eu faço dá errado. Mas às vezes dá errado porque começa da maneira errada e do jeito errado. Então, começa aos pouquinhos, tá? Respeitem o processo da confeitaria, que ela é essencial, ela vai te levar ao topo, se você respeitar o processo, tá bom? Então, essa dica que eu queria deixar aqui para vocês, queria que vocês não desistissem, que vocês não tivessem medo, que vocês arregaçassem as mangas e fossem com força total, porque quando a gente acredita no que a gente faz e quando a gente entrega algo com muito amor e com muita força de vontade, a gente tem um retorno muito, muito positivo, tá bom? Então, acreditem em vocês sempre, sempre, sempre. E vocês vão desfrutar muita coisa da confeitaria. Os obstáculos vêm, mas eles vão ser, muito tranquilos. Você vai saber fazer as coisas de letra. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela live. Eu espero que vocês se animem e que vocês acreditem mais em vocês, que vocês coloquem foco aí no que vocês querem fazer, com muita determinação, que tudo vai dar certo. Tá bom? Um super beijo e a gente se vê depois. Beijo!